Muito bem, vamos tratar agora de um outro tema também bastante cobrado na prova do Enem. O período entre guerras que vai acabar culminando na Segunda Guerra Mundial. Bom, o período entre guerras está situado entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, de 1918 a 1939. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial foi consequência de disputas nacionalistas e imperialistas. Ao final da guerra, temos ali o Tratado de Versalhes, que vai considerar a Alemanha culpada e impor uma série de punições à Alemanha. Isso vai acabar criando na Alemanha um forte revanchismo, que vai também culminar num sentimento ultranacionalista. Bom, nesse contexto aqui nós vamos ter uma grave crise econômica em dois momentos bastante específicos. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial, por causa da guerra de trincheira, acabou destruindo ferrovias, portos, minas, polos industriais. Isso provocou uma grave crise produtiva na Europa a partir de 1918 em diante. Bom, aí a gente vai ter ainda um outro contexto de crise mais grave ainda, que é a crise de 29, iniciada nos Estados Unidos a partir de uma crise de superprodução. Essa superprodução, na verdade, é uma crise de consumo, que não teve ali grande intervenção do Estado americano para controlar. Por isso foi interpretado também como uma crise do liberalismo clássico. Bom, diante disso, ocorrendo essa crise que vai repercutir em toda a Europa, em todo o mundo capitalista e não repercute no mundo socialista, na União Soviética, o socialismo, por esse motivo, apareceu como uma importante alternativa a esse capitalismo democrático em crise. Surge aí, então, aos olhos da burguesia ocidental, o chamado perigo vermelho, a ameaça comunista. Nós temos o crescimento dos partidos de esquerda, partidos socialistas, em vários países, no parlamento de vários países europeus. E, diante disso, a burguesia europeia começa a cada vez mais se aproximar de partidos bem pouco convencionais, porque são partidos ultranacionalistas, mas que não querem chegar ao poder pela via comum, pela via democrática. Por isso eles têm ao seu lado milícias armadas. É o caso dos camisas pretas do fascismo de Mussolini, o caso dos camisas pardas, né, de Hitler. Bom, então esses partidos e ao mesmo tempo milícias ultranacionalistas vão ter o patrocínio da burguesia para justamente combater os grupos de esquerda e evitar a ascensão do socialismo na Itália, na Alemanha e também em outros países. Muito bem, é nesse contexto que ocorre então a ascensão de Mussolini ao poder na Itália e também de Hitler na Alemanha. Vamos lá. O fascismo na Itália tem Mussolini como o Duce, o condutor, e ele chega ao poder no momento em que ocorre uma greve geral na Itália. E o governo italiano, a monarquia parlamentarista constitucional de Vítor Emanuel III, bastante fragilizada, tinha dificuldades de combater esse risco de uma ascensão socialista ao poder. É aí que Mussolini lidera, em 1922, com cerca de 50 mil pessoas dos chamados camisas pretas, a marcha sobre Roma, intimidando o rei Vítor Emanuel III a nomeá-lo primeiro-ministro da Itália. E ele vai, de fato, chegar ao cargo de primeiro-ministro e cada vez mais concentra poderes em suas mãos, instituindo aos poucos um regime ditatorial. Bom, o fascismo na Itália vai se caracterizar principalmente pelo Estado corporativista. O que Mussolini fez? Através das chamadas leis fascistíssimas, ele foi caçando parlamentares de esquerda, foi interferindo em sindicatos, caçando credenciais, inclusive de advogados que defendiam parlamentares de esquerda e líderes sindicais de esquerda, e aos poucos ele foi acabando com essa presença de socialistas, de esquerdistas nessas organizações sociais e políticas e criou o quê? Um sindicalismo atrelado ao Estado, através da Carta Lavoro, a Constituição do Trabalho de 1927. Com a Carta da Lavoura, o que nós temos? As corporações, os sindicatos, sob forte controle do Estado. Nós vamos ter ali uma legislação eleitoral que diz o seguinte, ó, nós temos agora somente um partido, esse sistema de partido único, é o Partido Fascista. Os parlamentares, eles são eleitos ou pelo Partido Fascista ou pelas corporações, os sindicatos, atrelados ao Estado. Surge o que nós chamamos de Estado corporativista. E com isso ele consegue neutralizar a influência socialista, a influência de lideranças de esquerda sobre o movimento operário. Bom, nós vamos ter aqui em 1929 uma grande estratégia de Mussolini que é se aliar à igreja do Papa, na época, Pio XI. E ele vai, então, indenizar a igreja por conta dos territórios da igreja que foram tomados pela Itália lá nas guerras de unificação, concluídas em 1870. Além disso, vai considerar a Igreja Católica a instituição oficial, a crença oficial da Itália. E vai ter, obviamente, o discurso do Papa a seu favor.
favor. O Papa Pio XI, o Papa fascista, diz que Mussolini é o homem enviado pela divina providência para salvar a Itália do grande mal, que é o marxismo. Bom, vamos lá. No caso do nazismo, tem na Alemanha Hitler como o Führer, o chefe. E ele vai tentar chegar ao poder em 1923, através de um levante em Munique. Ele vai acabar sendo preso e vai, na prisão, escrever o livro Mein Kampf, Minha Luta, que traduz os elementos principais, os fundamentos principais da ideologia nazista, o chamado arianismo. A ideia de que haveria uma raça supostamente superior à raça ariana, que por ser superior no campo biológico, precisaria exercer essa superioridade também no campo material, ou seja, no campo político, territorial, econômico. Daí a defesa da teoria do espaço vital, um espaço necessário ao exercício da supremacia ariana. Bom, o Hitler, ele vai chegar ao poder na década de 30. Em 1932, ele disputa a eleição presidencial e perde para Hindenburg. Mas acontece que o Partido Nazista e seus aliados ultraconservadores fazem um grande número no parlamento, o que vai acabar servindo como forma de pressionar Hindenburg para nomear Hitler como chanceler. E Hitler chega ao cargo de chanceler, o primeiro-ministro da Alemanha. Mas ele vai acabar forjando o quê? A ideia de que os comunistas teriam incendiado o prédio do parlamento alemão, do Reichstag, e com isso vai fechar o parlamento e instituir um regime ditatorial. Logo depois ele vai estabelecer uma aliança com Mussolini e também com o imperador Hirohito do Japão, formando o eixo Roma-Berlim-Tóquio. É a partir daí que ele dá início ao seu processo de expansão territorial. Bom, a expansão territorial nazista é a grande causa da Segunda Guerra Mundial. Mas como foi possível essa expansão se o Tratado de Versalhes justamente impunha uma série de restrições à Alemanha no campo econômico e militar? Bom, isso ocorreu justamente porque o Tratado de Versalhes acabou fracassando. A Liga das Nações, criada em 1919 para fiscalizar a Alemanha e garantir o cumprimento do tratado, também fracassou porque não teve o apoio dos Estados Unidos, que eram contra essas imposições tão severas à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Os americanos queriam evitar um revanchismo alemão e, por isso, não compactuaram com o tratado e nem com a Liga das Nações. Assumiram uma política externa isolacionista e acabaram se preocupando mais com seus assuntos aqui na América Latina. Bom, acontece que nesse momento, então, surge a política de apaziguamento, protagonizada por França e Inglaterra. O que eles vão fazer? Eles vão negociar com Hitler a expansão nazista, porque era difícil impedi-la sem o apoio americano. Entendendo que a expansão nazista, a expansão da Alemanha, seria uma forma de conter o avanço soviético sobre o leste europeu. Acontece que o Hitler foi cada vez mais expandindo. E aí Inglaterra e França tentaram impor um limite a Hitler na chamada Conferência de Munique, dizendo que ele poderia invadir uma região da Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, e deveria parar por aí sua expansão em direção ao leste europeu. Isso porque o próximo passo seria o quê? O corredor polonês, uma área estratégica para o comércio em toda a Europa, para países como Inglaterra e França. E aí o Hitler, de início, ele concorda que ele invadiria somente os Sudetos, na Tchecoslováquia, e não invadiria a Polônia. Mas, na verdade, ele está ganhando tempo. Ele vai se aliar ao seu grande inimigo, Stalin, e assinar um pacto, o Pacto de Não Agressão Germânico-Soviético de 1939, onde Hitler e Stalin, a Alemanha e a União Soviética, concordam em dividir a Polônia entre eles. E também concordam que durante 10 anos, um não declara guerra contra o outro, nem participa de uma guerra onde o outro esteja envolvido. E aí, com essa divisão, o Hitler vai invadir o corredor polonês, sabendo que não teria guerra com a União Soviética, somente com Inglaterra e França, e ele confiava que assim poderia vencer. Temos aí, então, com a invasão à Polônia, através da estratégia da Blitzkrieg, a guerra relâmpago, atacando pelo ar, pelo mar e por terra, o início, então, da Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939.